Sejam todos muito bem-vindos ao IBCL Pod, que é o podcast da Igreja Batista Central em Laranjal. IBCL Pod porque aqui você pode perguntar, aqui você pode participar. Todos os assuntos tratados aqui são assuntos relevantes para a igreja e para a nossa vida pessoal. Então, se você quiser compartilhar conosco, se você quiser compartilhar sua opinião, se você quiser fazer uma pergunta, você pode colocar aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho, para que todas as vezes que nós tivermos assuntos novos aqui, você possa receber. Eu estou muito feliz hoje aqui porque estamos com a Elisa e também com a Raíssa. Ambas são dirigentes de louvor aqui da nossa igreja, ministras de Deus no louvor e na adoração. Nós vamos começar aqui pela Elisa, que está do meu lado direito. Elisa vai se apresentar para a gente, para conhecermos um pouquinho mais sobre ela. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Como é que vocês estão? Como ele já disse, meu nome é Elisa. Eu sou ministra aqui da IBCL. Juntos adoramos ao Senhor, servimos a um Deus vivo e para nós é um prazer começarmos esse projeto, para nós é um prazer compartilharmos com vocês, né, um pouco mais sobre o Senhor e de uma forma mais profunda com o tema de hoje, né, que é a adoração. Muito bem, parabéns. Eu acredito que todos estejam aí gratos a Deus pela presença da Elisa. E também estamos com a Raíssa. Vou pedir que a Raíssa também faça a sua apresentação. Boa noite, eu sou Raíssa. Eu estava observando a Elisa falar, pensando no que eu diria. Eu quero usar as mesmas palavras que a Elisa usou. Eu sou Raíssa, eu sou ministra de música aqui também, na IBCL. Pela misericórdia de Deus, a gente tem buscado realizar um trabalho aqui e está sendo muito bom. E é bom ter esse tipo de momento onde a gente pode, aliás, falar um pouquinho sobre a nossa visão, sobre aquilo que a gente acredita. E é muito, muito legal a igreja ter esse canal de comunicação. Sim, muito bacana mesmo. Muito bem, e essa foi a Raíssa. Graças a Deus pela presença de pessoas que estão no altar do Senhor. E você, não importa qual seja a sua idade, você pode ser da terceira idade, da meia idade, ou então você pode ser uma criança, mas se você está aqui com a gente, você é muito importante, tá? Eu quero iniciar o assunto de hoje perguntando para Raíssa. A Raíssa foi a segunda a se apresentar, mas vai ser a primeira a responder quanto à opinião dela. Aqui, gente, nós não temos uma opinião fechada e engessada, tá? Cada um vai apresentar a sua opinião e acredito que Deus é quem vai falar no seu coração sobre aquilo que Ele quer que você entenda, tá? Então você vai avaliar e nós vamos tentar oferecer para você aqui o máximo de informação possível para aprimorar a sua adoração. Lembrando que hoje nós temos aqui um biscoitinho, esse biscoitinho é delicioso. E enquanto alguém estiver respondendo a pergunta, eu vou degustando. Obviamente que elas também vão degustar quando eu estiver falando. Mas eu quero direcionar primeiro aqui para a Raíssa. Raíssa, explica pra gente, o que é adoração? Eu posso falar o que é adoração para mim, né? Eu acho que o objetivo da gente estar reunido aqui não é a gente abordar tecnicamente o que diz adoração, mas o que cada um pensa, né? É assim? Perfeitamente. Então, pela minha experiência, adoração é fruto de relacionamento. Assim, quando você descobre que o seu propósito, na verdade, o propósito de todo mundo é ser adorador, porque Deus criou a gente para isso, você descobre que através do relacionamento não tem como você não adorar. Porque quando você descobre quem Deus é e você percebe os atributos de Deus através da palavra, através da... Eu me fixo muito na natureza também, nas coisas que Deus fez, né? E às vezes pode parecer meio desconexo o que eu digo e vocês vão me puxando de volta. Pode viajar, fica à vontade aqui. Você tem liberdade. Aqui você pode. Então tá. Porque é muito difícil pra gente, como servo, adorar o que é invisível às vezes, né? Às vezes não, na maioria das vezes. Eu acho que quando você encontra um ponto de equilíbrio, um ponto em que se fixar, isso facilita um pouco a adoração. No meu caso, adoração é isso.
basicamente isso, é você descobrir os atributos de Deus através da palavra, através das coisas lindas que Ele fez pra gente, pro louvor da glória dEle. E quando você percebe isso, não tem como. Se você tem essa conexão com Deus, de relacionamento, você não consegue não adorá-lo, né? Pra mim é isso. Eu gosto muito do texto do Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então todas as coisas pertencem ao Senhor. E quando nós oferecemos a Deus tudo que está na nossa mão para adoração, eu acho que é válido. Principalmente quando nós temos um talento e a gente dedica esse talento para o Senhor. Obviamente que o talento do canto, talento de tocar um instrumento, da coreografia, que são formas maravilhosas da gente expressar aquilo que nós sentimos. E tudo pertence a Deus. Nós não podemos separar, não, isso não pertence à adoração, isso pertence, porque se nós soubermos juntar tudo e usar a arte para isso, né, acredito que, fluindo do coração, vai ser algo que demonstra a nossa gratidão. Sim. O ponto é esse. Eu acho que a adoração, quando você falou sobre o talento, o canto, porque a gente sempre relaciona a adoração ao canto, né? Eu acho que o canto é uma gotinha que brota, né? Sim. Da adoração, né? Da expressão de adoração. Mas o coração, o sentimento, quando você, por exemplo, acorda e olha o céu nascendo, o sol nascendo, né? E você percebe aquelas cores lindas e você lembra que Deus fez aquilo pro louvor da glória dele, para você, e você sente um prazer naquilo e você adora. Sim. Então, assim, o canto é quando transborda, né? Seu coração tá tão cheio daquilo e através do canto você consegue expressar. É só um meio, né? Assim, é um dos meios, Isso. né? Um dos canais que a gente usa. Um dos, né? Porque tem várias formas. É isso mesmo. Né? O que me leva a um outro questionamento, né? A Raíssa começou a tocar nesse assunto, mas eu queria que a Elisa falasse um pouco mais sobre essas diversas formas de adoração. Você acha que nós podemos adorar a Deus através de outras formas além do canto? Sim. Acredito muito que nós adoramos ao Senhor quando nós obedecemos, né, a palavra do Senhor, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós servimos, né, a um próximo, a um nosso irmão, seja com dinheiro, ou seja com oração, seja com doação de coisas materiais. Você adora o Senhor dentro do seu lar, né, na sua casa, cuidando bem do seu marido, cuidando bem da sua casa, cuidando bem dos seus filhos. Eu acho que em tudo, assim, na nossa vida, quando você teme ao Senhor e quando você conhece a verdade, né, a verdade esclarecedora, né, do Evangelho, da palavra, você tem vários canais, né, várias formas que você pode usar de estar adorando ao Senhor ali. Até em meio a uma tribulação, em meio a um grande problema, né, você que a pessoa que é um adorador, né, que sabe que é adorador ou um adorador, mesmo em meio à tribulação, ela consegue adorar, né? Em meio às circunstâncias e às dificuldades. Adorador está no DNA. E adoração também é uma escolha. Eu Sim. acho muito importante a gente falar sobre isso também. Porque a adoração ela não brota do nada. Às vezes até sim. Sim. Mas é uma construção. Eu sempre costumo dizer isso. Você precisa encher a sua casa de atos de adoração. Sim. Para que aquilo é um exercício, como na vida, né? É um exercício. Adorar também é um exercício. Quando você olha a natureza, quando você pega qualquer coisa e você lembra do Senhor e você lembra que Deus fez aquilo para você com carinho e você escolhe intencionalmente adorar, né? É muito importante. Aí você falou da tribulação. Isso é muito importante também. Muito. Porque quando você está no meio da prova, assim, passando por uma situação muito difícil, você tem escolhas, né? Sim. Você pode escolher passar aquilo adorando. Isso não quer dizer que você não vai chorar, né? A adoração Sim, não está ligada sim. só à Não, alegria. Né? Às Sim. vezes eu acho que as pessoas têm esse sentimento, esse pensamento. A adoração não é só ligada à alegria. E assim, eu tenho certeza que a adoração brota do exercício e do relacionamento. Sim. Esses dias eu estava me lembrando, é uma história meio triste. Conte. Eu estava lembrando, pensando exatamente nisso,
e lembrando como o Senhor muda o coração da gente, como Ele trabalha na gente, né? Eu lembro quando minha mãe morreu, eu estava na casa da minha avó, eu fui para casa da minha avó, e aí eu fiquei lá sentada, eu fiquei muito arrasada, claro, né? Minha mãe, mas ela era minha amiga. Sim. E eu estava assim, muito triste, muito triste. Foi um processo, assim, que depois a gente marca outro podcast para eu contar as minhas histórias. Eu lembro que naquele momento o Espírito Santo falou no meu... Eu estava chorando lá sentada. Eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração assim... Ela foi maravilhosa. Era necessário, sabe? Sim. Ele vai trabalhando, né? Se você permite, ele trabalha. E eu lembro que eu chorava muito, mas no meio do meu choro, assim, o Espírito colocou no meu coração uma oração de gratidão pela vida dela, pelo que ela representou para mim. Então, naquele momento de dor, eu pude, assim, adorar. Entende? Sim. É difícil a gente falar sobre isso para alguém que não tem um relacionamento com Deus, porque para mim é a chave, brota disso, sabe? Porque se você busca, se você busca o relacionamento, se você busca esses momentos, se você tem esse exercício, o Espírito no momento certo traz para você esse sentimento de adoração, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tristeza, ele traz à sua memória coisas boas, sabe? Mesmo no meio do caos. E aí você adora, porque ele é lindo. Como não adorá-lo, sabe? Como? É impossível. É impossível. Como diz o profeta, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, mesmo em meio às lutas, a gente consegue adorar, porque nós sabemos que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas e que no momento certo a gente vai sair daquele problema e o melhor, com uma lição, com algo aprendido. Então, nós entendemos sim, assim como o próprio Davi, autor de diversos salmos, ele no momento da angústia, principalmente quando ele cometeu o pecado com Batseba, ele escreve alguns salmos, como 51, 52, que falam sobre essa dor do íntimo, né? Quando você sente os ossos se apodrecendo. É uma linguagem bem característica, mas de alguém que no final do salmo diz o seguinte: a minha confiança está no Senhor. Então não importa como o que nós vamos passar ou o que estamos passando, a adoração ela sempre é eficaz e demonstra a nossa esperança daquilo que vai vir no futuro. Agora, Raíssa, falando sobre o louvor dentro da igreja, a adoração dentro da igreja. O pastor da sua igreja, que sou eu, diz o seguinte: a nossa adoração, nosso culto, ele começa em casa. Porque a roupa que nós usamos, ela é para adorar ao Senhor. O humor com o qual nós saímos de casa é para adorar ao Senhor. Agora, Raíssa, o que você acha? Qual o seu raio-x do louvor e da adoração da igreja hoje? Não só da nossa igreja, mas do ponto de vista mundial. Como que você acha que está a adoração hoje e o que nós podemos fazer para melhorar? Obviamente que não generalizando, mas pontuando aquelas questões que podem ser melhoradas e o que nós podemos fazer para melhorar. Eu acho que a igreja precisa ser ensinada a adorar. As pessoas precisam ser ensinadas a prestar adoração coletiva. A gente está aqui, precisa ter essa consciência, sabe? A gente aqui na nossa igreja, a gente tem tentado, né, Elisa, plantar no coração das pessoas do ministério que nós somos canais do fluir de Deus para mostrar àquelas pessoas a forma como elas adoram. Não como elas devem adorar, mas não é como ela deve adorar, mas é instigar as pessoas a essa adoração coletiva. E eu sinceramente acho que as pessoas não têm essa noção de que a adoração é tudo isso que a gente conversou. Às vezes elas acham que é cantar. Não é? Uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo é sobre o óbvio, né? O óbvio que precisa ser dito. E que por muitas vezes parece que tudo é muito óbvio. Tipo, gente, isso é óbvio. Sim. Tipo, claro, é óbvio. Só que é um óbvio que precisa ser dito sempre.
Por quê? Porque com o passar do tempo, com muitas coisas que vão, por muitas vezes, sendo infiltradas nas igrejas, com muita performance, com muito gesso, né? Porque muitas coisas vão sendo engessadas, com prisões que por muitas vezes, eu estou falando num geral, né? Sim. Por muitas vezes a própria igreja, ela aprisiona, né? Aprisiona, as pessoas vivem ali talvez num cativeiro, e elas perderam como é que eu posso dizer? A essência e o básico, entre aspas, né? Mas o básico, o óbvio, que ninguém faz mais. Gente, quando a gente está num momento de louvor e adoração, seja na igreja ou em qualquer um outro lugar em que o corpo de Cristo está reunido, nós somos livres. Nós temos liberdade no Espírito para adorar. E o que eu percebo é que existe um bloqueio, existe Parece que existe um molde. Exatamente. Tipo assim, a gente tem que adorar nesses moldes, se tem que ser assim. Moldes. E Adorar se você foge um pouco, se você foge um pouco, parece que aquilo é um escândalo, entendeu? Parece que aquilo tá... Olha, esse assunto, sabe o que ele é, ó? É uma bomba. Porque mexer com o tradicionalismo, mexer com a religiosidade, mexer... É uma coisa muito difícil. O que eu estou querendo dizer? Não assim, aprofundando muito. O que eu quero dizer é que quando você tem relacionamento com o seu pai, com o seu criador, quando você tem relacionamento com o seu Senhor e o Salvador da sua vida, você entende que Ele está presente ali, naquele momento de adoração, e que o foco é tocá-lo. Para mim, quando eu tô até num playback na casa de alguém, tipo, às vezes eu tô na casa de meu primo, vamos colocar um playback aí. E eu tô cantando louvores, a nossa intenção, o nosso foco tem que ser tocar o Senhor com a nossa adoração. Sim. E quando você toca o Senhor com a adoração que está aqui dentro, que não é basicamente só a música, né? Mas com o que sai de dentro do seu coração, você é livre para adorar. Você tem liberdade ali naquele lugar, porque não é lugar às quatro paredes. Não sei se as pessoas vão me entender. Eu tenho liberdade no Espírito que está me conduzindo. Eu tenho liberdade para adorar o Senhor. Sabe? Seja chorando, seja cantando, seja dizendo palavras, né, de adoração ao Senhor, seja me quebrantando ali, sei lá, talvez de joelho, seja abraçando um irmão, orando por alguém. Enfim, naquele momento, naquele lugar, né, a gente é livre. Nós somos livres para adorar o Senhor nesse espírito, sabe? Quando eu assumi a liderança do Ministério de Louvor, eu falei com o pastor, eu estou animada, mas estou muito temerosa. Sabe como que eu me senti quando você disse sim? Foi assim, ó. Foi assim que eu me senti. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós temos visto de vez em quando é que a gente precisa de uma buzina para poder sacudir a gente, né? É verdade. Eu fiquei muito temerosa também, por isso que Elisa acabou de dizer, porque no meu coração eu fiquei pensando assim, eu tenho a certeza e a convicção da minha missão, eu tenho toda a convicção dos planos perfeitos que Deus tem para cá. Amém. Eu tenho orado só pelas estratégias, a gente tem orado pelas estratégias, mas eu sei os passos, eu sei o Espírito. Quando eu vim para cá, antes mesmo de assumir o ministério e tudo, o Senhor foi me mostrando algumas coisas e falando ao meu coração. E eu, assim, muito reticente em enfim. A gente lembra. Mas a minha preocupação também era em relação aos irmãos, porque eu ficava, ainda estou um pouco, mas assim, menos, com medo de machucar o coração deles, achando assim, isso está querendo nos ensinar o óbvio, que é o que você acabou de dizer. Sim, sim. E eu tenho plena convicção que a igreja hoje, não só a nossa igreja, eu estou falando a nossa igreja hoje porque nós estamos plantados aqui, mas a igreja precisa ser ensinada. Quem sou eu para ensinar qualquer coisa a qualquer um, né? Mas assim, eu sinto no meu coração que eu preciso aplicar aquilo que o Senhor tem feito comigo. Eu também tô assim. E parece que a gente vai explodir, não parece? Não é? E às vezes parece, não sei, às vezes eu tenho a impressão que eu tô uma bomba assim, prestes a explodir, porque exatamente.
Tipo assim, vocês precisam fazer isso. Meu Deus, vocês não têm noção do que vai acontecer, do que pode acontecer. Não é? Eu fico assim. Eu tô numa santa expectativa, assim. Eu tô numa animada. Num Meu nível Deus de do céu. animação muito estranho. Que não é uma coisa assim. Eu sou uma pessoa naturalmente É muito espiritual. animada. Eu também. Eu preciso dizer isso. Eu sou uma pessoa totalmente animada. É difícil ser pessimista. Sim. Mas eu tô assim, com uma convicção muito poderosa de que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio também. Sabe? Em nome de Jesus. E assim, quando eu vim pra cá, no meu coração veio essa palavra de verdade. Eu acho que eu até já falei isso pro pastor. Nós seremos conhecidos por adorar de uma forma diferente. Amém. E as pessoas vão vir pra cá e vão falar: nossa, eu quero estar lá na Igreja Batista Central em Laranjal, porque lá eles adoram diferente e coisas extraordinárias acontecem, sabe? Amém. Eu tô nesse espírito, sabe? Nesse gás. Entendeu? Então, assim, eu amo os irmãos, eu não acho que eu vou ofendê-los, sabe? Não, não. Se eu não é ensiná-los, mas é contar as coisas grandes que o Senhor tem feito por mim. Quem sou eu, sabe? Eu fico pensando nisso. Eu sou uma pessoa tão normal, assim, tão simples. Porque quando a gente fala esse tipo de coisa, tô falando pra caramba além de todo mundo, né? Deixa Deus te Fica à usar. vontade, fica à vontade. Daqui a pouco a gente faz assim, eu toco uma buzininha só pra você. Tá bom. Não é uma coisa que tem nascido no meu coração hoje, é um processo de vida que foi sendo construído e eu fui sendo desconstruída, Sim. sabe? E assim, eu não sou ninguém, sabe, assim, especial. Nossa, a Raíssa... Não, a Raíssa é uma pessoa simples, que errou muito, que já cometeu muitos erros, que já foi muito... já esteve longe de Deus, sabe? Mesmo perto. Mesmo estando na igreja, já ficou muito longe. Alguém que não conhecia o Senhor de verdade, assim, sabe? Mas Deus foi me moldando, me quebrando, me trazendo muitas provas e tribulações. Permitindo Amém. que eu atravessasse por muitas coisas difíceis, passasse por muitas coisas difíceis e fosse curada. Sabe, eu sinto isso. Não que eu esteja totalmente 100%, porque eu sei que a gente sempre tem muito a melhorar, é um né? processo. A gente vai, Mas eu sinto que eu cheguei numa etapa da minha história em que eu entendo o meu propósito, porque assim, eu tinha uma inquietação muito profunda. Por que eu fui criada, sabe? Qual o meu propósito? Senhor, eu tinha uma inquietação, falei, Senhor, fala comigo sobre o meu propósito. O que o Senhor quer que eu faça, sabe? O que o Senhor espera de mim? E aquilo me causava uma ansiedade, uma inquietude muito profunda. E com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, eu nasci para isso. É isso, entende? Eu nasci para adorá-lo, é isso, sabe? Eu nasci para adorá-lo, para levar as pessoas à adoração ao nome dele. Nada é por acaso, né? Com o tempo e a maturidade, eu acho que a gente vai entendendo algumas coisas, né? Sim. E eu tenho feito disso um exercício na minha casa, sabe? Quando eu tenho algumas perturbações, às vezes a gente fica preocupado, algumas coisas assim. Eu tenho adorado a Deus através da citação da palavra, que é um dos meios que a gente também utiliza para adoração. Adoração não é só cantar. Se eu fico muito, às vezes, ansiosa ou perturbada, ou minha mente muito atribulada, eu cito a palavra dentro de casa, eu escrevo ela nas paredes. Amém. Quem foi na minha casa já viu que tem espalhado. Eu preciso disso, sabe? De trechos de canções. Eu saio na parede, da porta do meu quarto, no meu corredor, tá escrito, eu escrevi com giz. Escrevi assim, não só visitação, mas ser tua habitação. Amém. 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 É um trecho Glória a de Deus. música, né? Amém. Olha, E a isso aí gente- merece palmas, hein? Dentre outras coisas, e a gente vai assim construindo esse lugar, né, em Deus, né? Esse lugar em Deus, que é tão importante nos dias atuais. Acho que sempre foi importante, mas a gente tem vivido dias tão sombrios, né? E se você não enche a sua casa da adoração, se você não prepara a sua casa, o seu ambiente com adoração ao Senhor, para que o Espírito se sinta feliz e livre ali, né? Eu sempre tenho em mente assim,
eu quero fazer... O que eu posso fazer para fazer o Senhor sorrir? Né? Nem sempre dá certo, né? Porque a gente é errado. Mas eu sempre tenho esse pensamento em mim. E é isso. E aí o que vem disso é adoração. Amém. Muito bem, muito bem. Eu acredito que se nós fôssemos falar sobre o que é adoração realmente, um podcast seria muito pequeno. Não é? Eu acho que isso é só uma iniciação, né? O que motiva é aquela centelha que nasce dentro da gente através da ação do Espírito Santo e que transforma em uma canção, e transforma em uma expressão de adoração através da coreografia, através do recitar de uma poesia. Tudo isso é forma de uma expressão de uma coisa que acontece lá dentro e que não tem como a gente explicar. E às vezes a gente fica igual o pastor, né? Movimentando com as mãos e sem palavras para poder falar, porque é uma coisa muito metafísico. É uma coisa que não tem como a gente apalpar, a gente dimensionar. É como Deus, né? Existe uma questão, uma pegadinha que cai muito em momentos de... Quando o candidato a pastor ele é sabatinado, o concílio, eles perguntam assim, defina Deus. Aí o candidato, muitas vezes, ele não, Deus é o Espírito e tal. E normalmente o avaliador, né, ele olha assim, querido, Deus não tem como definir. Deus é indefinível. Nós podemos ter uma ideia de Deus como sendo um Espírito perfeitamente bom, pessoal, mas definir Deus não tem como. É como adoração. A adoração está intimamente ligada a Deus e o nosso relacionamento com Ele. Então, transformar isso para palavras é muito difícil. Espero que você que está aí do outro lado entenda o que nós estamos falando aqui, porque esse assunto, para muita gente é uma bomba. Mas eu espero que seja uma bomba de alegria dentro do seu coração, de forma que você possa se juntar conosco nessa alegria que é contagiante. Elisa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer. Quando você está cantando, como que você se sente? Porque você expressa uma alegria. Não sei se a Raíssa percebeu no último culto. Teve o finalzinho da música que ela deu vai ter que tocar a bomba aí, hein? Diz pra gente, tenta dimensionar pra gente o que você sente quando você está adorando. Então, pra mim, às vezes eu acho que realmente eu vou... Tipo assim, a vontade que eu tenho é de saltar mesmo. Mas saltar no sentido de, tipo, alegria mesmo, gratidão. Porque, resumidamente, né? Eu fiquei numa banda, sendo vocalista, durante 7 anos da minha vida. Era uma banda baile, né? Eu fui católica, assim, resumidamente, fui católica e trabalhei nessa banda durante 7 anos. Então, os meus finais de semana eram praticamente todos nessa banda, né? E eu vivia assim durante 7 anos. E aí, quando o Senhor me chamou, quando eu tive, né, o encontro com o Senhor, eu digo que, tipo assim, foi tudo muito rápido, assim como eu sou. Foi tudo muito prático, muito rápido, tudo para ontem. Que a minha vida é muito assim, né? Tipo, muito para ontem, muito prática. Tipo, vamos resolver, vamos fazer, vamos para ontem, vamos embora, bora. E comigo foi assim, Deus fez assim comigo, foi tudo muito rápido. Então, quando eu olho para trás e vejo, apesar de saber que a nossa vida ela vai sendo moldada, né? O Senhor vai nos moldando, é de glória em glória, e é uma obra que Ele começou e a gente não sabe quando vai terminar, até os últimos dias da minha vida. Mas eu já sou muito grata por tudo que o Senhor já fez de lá para cá, né? Eu não olho para trás como um tempo perdido, tipo, até no início, quando eu me converti, eu falava com o Senhor, eu falava, Senhor, mas eu perdi tanto tempo. Eu perdi tanto tempo com essa banda, eu perdi tanto tempo cantando para esse pessoal, enfim, usando a minha voz, usando os meus dons e o meu talento, às vezes dançando, usando o meu corpo. E o Senhor, depois de um tempo, né, o Senhor esclareceu para mim que foi uma fase, foi um processo, fez parte, né, da minha vida e que isso hoje eu poderia usar como eu estou usando agora, né? Quantas meninas talvez estão numa banda, né, sendo vocalistas ou dançando, né, e o Senhor, né, falou claramente comigo, você é minha, eu te chamei, né, pelo nome, te conheço desde o ventre da sua mãe, e os seus dons e os seus talentos são para mim, né? É o que a gente acabou de falar, né? Nascemos para adorar, né? Nós temos esse DNA naquele material que você me mandou. O Douglas fala exatamente isso, que
normalmente nós já somos adoradores. A questão é quem nós adoramos, né? O que você tem adorado, né? Quem você tem adorado. Então, eu espero que você esteja adorando, né, ao nosso Senhor, que você esteja adorando a Cristo. E quando eu estou ali louvando e entregando os meus dons e talentos para o Senhor, para mim não tem dinheiro, não tem fama, não tem status, não tem curtidas, likes, não tem nada que pague aquilo. Para mim, eu me sinto... Aquilo é o meu lugar, ali é o meu lugar, sabe? Eu me sinto em casa. É o meu momento, assim, sim, sabe? Assim, de poder realmente devolver para o Senhor o dom e o talento que Ele mesmo me deu, né? Então, agora de uma forma correta e digna, né? Porque não era o que eu fazia antes. Então, para mim, é maravilhoso estar ali. Muito bem, muito bem. Bem, nós já estamos caminhando para o final. Que pena. Nossa, que rápido. Mas... Muito. Dá vontade de ficar falando o tempo todo, né? Preciso comentar esse papo. Muito. Esse papo gostoso aqui. Mas nós também não queremos estender demais, exatamente para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando aqui, com começo, meio e fim, sem deixar Sim. muito tempo, que nem todo mundo consegue tempo para poder ouvir tudo que nós gostaríamos de falar. Com certeza tem muita coisa que nós gostaríamos de falar. A gente tem que marcar o outro para falar sobre os nossos projetos. É verdade. Olha, eu ia perguntar sobre isso. Para finalizar, só dá uma palhinha dos projetos que a equipe de louvor tem para nossa igreja daqui para frente. Só uma palhinha, só para as pessoas ficarem com água na boca pro próximo podcast. Só um gostinho, porque não dá. Spoiler. Não dá para dar muito spoiler, porque são planos. Alerta de spoiler aí. Então, nós estamos felizes. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente ressaltar. Sim. O grupo está muito feliz de estar junto, de estar adorando junto, de estar... A gente tem... Nós fizemos a nossa primeira EBD no domingo e foi muito bacana. Foi segunda, bênção. Na verdade. E a gente tem tratado os temas dos cultos para que quando a gente chegue na hora da adoração, a gente já sai prontinho. A gente entra aqui, ora junto, compartilha da palavra junto. Então, quando a gente sai daqui e vai ministrar, a gente está ajustado, sabe? E tem sido muito gostoso. E tem planos, nós temos planos e projetos para a igreja de adoração comunitária, né? Sim. Que eu não posso falar. A gente até comentou, né, sobre... Só uma ideia. É só uma ideia, só a gente gostinho. até comentou sobre... Eu tenho estudado muito sobre isso, o Senhor tem falado muito comigo sobre a questão do corpo e a questão tanto da oração, quanto do jejum, quanto da adoração de forma corporativa, né, que é onde tudo acontece de uma forma extraordinária. Então, eu acho que os projetos para esse ano... Estão bem legais. Eles estão nessa pegada aí. Sim. E, assim, eu só posso dizer que a gente vai fazer chover. Amém, eu creio. Né? A gente vai fazer chover. Bem, deixa eu ver se eu tenho som de chuva aqui. Não tem som de chuva aqui, não. Pastor, não veio preparada para chuva. Pois é, né? Que pena. Mas da próxima vez eu trago aqui um somzinho de chuva pra gente falar sobre isso. O mais importante é que nós estamos assim, ó, como criança, rindo aqui agora, porque tem sido muito bom. Elisa, também, para encerrar, gostaria de saber de você, qual a sua expectativa agora, junto com a Raíssa, trabalhando Olha, gente, aí. com essa serva do Senhor, que tem demonstrado uma intimidade muito grande com Deus, né? Eu queria que você falasse um pouco, para encerrar, sobre esse desafio. Então, Raíssa é bênção. Raíssa é bênção do Senhor, é uma princesa, assim, de Deus, uma princesa, a menina dos olhos do Senhor. Você tá me elogiando, olhando pra mim. A menina dos olhos do Senhor. Eu não vou aguentar. Ela é muito talentosa, mas não é só de talento, né, que a gente está falando aqui. Não adianta só ter uma voz bonita, apesar de ter uma voz maravilhosa, ela tem uma voz lindíssima, mas a gente consegue ver Jesus trabalhando nela, e isso é o mais importante. A gente consegue ver o Espírito Santo atuando nela. E é disso que a igreja precisa, é disso que nós precisamos, né? Então, eu estou muito feliz com a liderança dela. Eu estou muito grata por você também. Estou muito feliz com a liderança dela, e eu tenho certeza, assim, que o Senhor já está usando você, e eu tenho certeza que esse ano, né, eu creio muito nisso, que o Senhor
ainda Você já tem tá vendo os muito, frutos, né? ainda tem muita coisa para acontecer. E ela se parece um pouco comigo, assim, com relação a muita euforia. A gente é muito eufórica, a gente quer que as coisas aconteçam, assim, a gente tem muitas ideias. Então eu acho que vocês aguardem, vai dar bom. Tem muita coisa boa vindo aí. E Amém. vamos deixar Glória o Senhor nos usar, né? Amém. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para que a glória do Senhor seja vista. Isso é o principal motivo de estarmos aqui. É para que o nome do Senhor seja visto, para que haja conversão genuína, salvação na casa do Senhor, para que as pessoas sejam quebrantadas pelo Espírito do Senhor. É isso que nós queremos. E que a gente veja o sobrenatural. Eu creio. Eu quero ver. Eu creio. Eu quero, sabe? Eu quero tudo. Muito mais do Senhor. Uma coisa que eu queria falar antes da gente, porque talvez tem pessoas que vão nos assistir, talvez você que ainda não é um cristão, ou ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Eu gosto de lembrar sempre, até quando eu estou em casa, quando eu estou orando no meu devocional, ou eu estou adorando, eu gosto de me lembrar, sabe do quê? Às vezes nós fazemos várias perguntas, né? Tipo, para que eu fui criada? Qual que é o meu propósito? A gente olha para a natureza, a gente olha para um todo. E eu gosto de me lembrar, sabe do quê? Deus já estava lá. Amém. O Senhor já estava lá. Deus, o que criou todas as coisas, Deus já estava lá. Então eu gosto de sempre lembrar disso, né? Que Ele é o fundamento, Ele é a razão, Ele já estava lá. Então, e se nós estamos aqui hoje, né, tendo relacionamento, era o que Ele queria. Ele queria realmente esse relacionamento. Esse né? era o plano, né? Desde Esse era o plano, né? Que a gente tivesse Era realmente o plano, essa afinidade, essa proximidade, esse relacionamento com Ele. Então, que você creia, Deus já estava lá. Amém. Ele sempre esteve lá. Amém. Muito bem. Bem, como eu falei, infelizmente já estamos chegando ao final. Teríamos muito para falar ainda, mas vamos deixar para o próximo podcast. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de assistir até o final, para que isso possa valorizar o nosso conteúdo e mais pessoas possam vir a conhecer, tá ok? Olha, foi um prazer muito grande falar com você. E agora sim, para a gente encerrar, Raíssa, uma palavra de bênção para quem está ouvindo a gente. Poxa, pastor, que responsabilidade. Ouça a voz de Deus que te criou para o louvor da glória dele. Amém. E que encha a sua casa de canções para ele. Amém. Que você ensine seus filhos a olhar para a natureza, para as frutas, para tudo. E fazer com que ele o adore através disso. Que Deus Amém. abençoe sua vida, que você seja tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Amém. 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 Muito bem, Elisa, uma palavra de bênção para quem está ouvindo a gente, está assistindo. Eu quero dizer para você que, como a Raíssa tinha falado, né? Esse é o plano do Senhor. O plano do Senhor é que você tenha relacionamento, que você seja chamado pelo nome, que você seja reconhecido como filho de Deus, que você faça parte desse reino maravilhoso. Amém. Não se esqueça que nós estamos aqui de passagem. Estamos como peregrinos aqui nesse lugar e o nosso Salvador virá nos buscar. Então, que esse Salvador, né, que chegou na nossa vida, que ele chegue na sua casa, chegue na sua vida e que ele transborde o seu coração de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um IBCL Pod, o podcast da Igreja Batista Central em Laranjal. Fique atento, nós teremos ainda muitos outros assuntos que com certeza vão falar ao seu coração, vão trazer um impacto. Muitos deles vão te sacudir, mas acredite que é sempre para o melhor, para que você se volte para o melhor, para que você direcione a sua visão para aquilo que Deus tem preparado para você e de fato é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e quando quiserem e puderem, compareçam aqui na Igreja Batista Central em Laranjal, porque estaremos de braços abertos com você para adorar juntamente com a Raíssa, com a Elisa, para adorar até juntamente com o Guilherme. Guilherme é o nosso responsável pela técnica. Ele não tem só um braço, gente, ele tem rosto também, tá? Então, Guilherme, mostra o seu rostinho aí. Esse é o Guilherme, gente. Muito obrigado, Guilherme, que Deus também abençoe a sua vida. Obrigado, Amém. Elisa. Obrigado, Raíssa. Vocês são bênção e podem contar comigo para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até o próximo IBCL Pod. Tchau!